Essa lição, como eu falei, assim, algumas das lições eu acho que elas são fundamentais para a doutrina da nossa igreja local. Sim. A primeira lição, que é a palavra, né? A palavra é a nossa fé integral, de capa a capa da Bíblia. A gente crê em tudo que está na Bíblia, não cremos em rodapé e nem em comentários, nós cremos na palavra pura. Tá? Inclusive, até a subdivisão dela em capítulos e versículos também foi algo criado depois para ajudar o entendimento. Mas quando você pega uma carta, quando você pega um texto, ele é um texto completo. Então, assim, nós não gostamos muito quando você pinça um versículo para justificar alguma coisa, porque todo o texto está dentro de um contexto. Outro que nós passamos aqui é sobre aliança. Aliança é uma das bases da nossa igreja, é um pacto, você tem correlação, você tem influência e amizade de um ponto tal de unidade que a gente entende que é o caminhar junto, que é o andar junto, que é o crescimento. E o crescimento e aliança, ela é forte na provação, na tribulação. Porque a aliança, enquanto eu me amo, tu me amas e nós nos amamos, ela é maravilhosa. Mas na hora de ser provada é que você vai ver se ela é forte ou ela é fraca. E a aliança forte, ela se faz quando você supera as crises. Então é uma igreja que cresce em aliança. E essa lição também é um outro pilar fundamental da nossa fé, que são os 5 ministérios, ou a harmonia dos ministérios. E a gente vai entender que os 5 ministérios não são cargos, não são posições hierárquicas, não são funções colocadas para que um seja melhor que o outro. O que nós entendemos é que todos os membros dentro da igreja têm um desses 5 ministérios. Todas as pessoas dentro da igreja têm uma capacidade ministerial num determinado segmento. E isso é legal, porque assim, a gente sabe que um monte de coisa, até para a gente se conhecer melhor, a gente precisa conhecer algumas características nossas, alguns talentos que nós temos, algumas áreas que nós somos capacitados, ou que o Senhor nos capacita, e os instrumentos para que eu possa agir naquela área. Então, quando a gente fala dos 5 ministérios, e aqui nós estamos falando de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, todos esses ministérios, eles estão andando juntos. O apóstolo não é superior ao mestre. Eles são ministérios distribuídos na congregação e que eles é como a gente já estudou sobre igreja, eles são como o corpo, cada um tem a sua função no corpo. Então, eles têm que agir concomitantemente dentro do corpo. E isso é interessante, porque, por exemplo, muita gente usa o título hoje de apóstolo para ser um cargo acima do de pastor. E não é. Falando em ministérios, o apóstolo, evangelista, profeta, pastor, mestre, é tudo a mesma coisa. São ministérios distribuídos no meio da igreja com o propósito de edificação da igreja, com o propósito de crescimento do corpo. Então, assim, às vezes até eu lembro de uma reunião que o pastor falou assim, olha, quem sente ou já discerniu o seu ministério, vai para os grupos. Aí toda a igreja dividiu em 5 grupos. Cada um foi para um grupo, cada um com o seu chamado específico para o seu ministério específico. E essa a igreja tem que ter os ministérios distribuídos dentro da igreja. Não, eu sou o apóstolo, eu sou o cara, eu sou o chamado de Deus. Não, gente, o sinônimo de apóstolo é missionário. E que pessoa mais simples que um missionário? Pessoa mais humilde que um missionário? Não, mas aí os caras inverte todos os valores, inverte todas as referências e começam a criar títulos para se colocar em pedestal. Eu costumo dizer que em algumas igrejas só falta eleger o semideus. Porque teve uma igreja que um apóstolo se auto-intitulou patriarca. Para ele ser maior que os apóstolos da igreja dele.
Ele se tornou um patriarca. Eu falei, poxa, agora o próximo cargo para ele galgar é semideus. Ou ele vai dar uma de Lúcifer, vai querer ser o próprio Deus, né? As pessoas querem posição, elas querem exaltação, e não é isso. Inclusive, quando a gente fala de cargos de direção, a Bíblia é clara sobre os cargos de direção. Ela fala de bispo, diácono, presbítero. Esses são cargos de administração da igreja, e não de comando e controle, mas da administração do reino. Então, assim, é importante a gente partir desse princípio, e o texto da lição é muito legal, é harmonia dos ministérios. Ou seja, eles têm que andar harmonicamente. E aí, assim, uma vez eu ouvi essa figura, eu achei interessante, eles pegam uma mão e diz que os 5 ministérios é como se fossem os 5 dedos da mão, as 5 partes do corpo. O apostólico, ele não é o maior, mas ele toca todos. O profético, ele é aquele que dá a direção para a igreja. Ele diz o caminho a seguir. O evangelista, ele é o maior de todos, ele é o que mais aparece. Ele é o festeiro, ele é o que faz seminários, faz eventos e tal, é o evangelista. O pastor, que é o que a gente usa o anel, é aquele que tem aliança com as ovelhas, cuida das ovelhas, acompanha cada uma delas. E o mendinho é o mestre, que é aquele que entra nos menores lugares. Quando você vai coçar a orelha, você coça com qual? Com o mendinho. Porque ele esmiuça a palavra, ele entra nos detalhes da palavra, ele entra na vírgula do texto. Ele consegue penetrar onde ninguém penetra. Eu achei uma figura curiosa dos 5 ministérios, mas, na verdade, nenhum deles está sozinho na mão. Nenhum deles é maior que o outro. Uma mão, para agarrar um objeto, para ter sua função de mão, ela precisa de todos. Então, aí a mão é a própria igreja fluindo nos 5 ministérios. Essa é uma figura legal, dá para a gente entender um pouco mais dos ministérios, mas a gente vai tratar vários assuntos aqui. E assim, existe uma relação direta com a Trindade, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por exemplo, se você olhar o dom de profeta, a Bíblia tem várias circunstâncias de profeta. Tem aquela coisa do cara nasceu com esse talento, tem gente que sonha, tem gente que tem visão aberta, tem gente que parece que nasceu com o dom da profecia, da revelação. Tem gente que vê anjos, vê demônios. Quer dizer, o cara foi dotado por Deus daquele talento. Aí tem o dom profético de imposição de mãos, que é um ministério transferido. Até a Bíblia fala que se eu hospedo um profeta, eu posso receber o dom de profeta. Então, assim, quando a gente coloca uma pessoa num determinado ministério e recebe a unção da imposição de mãos, é como se fosse o ministério dado por Jesus desde o começo para os seus discípulos. Ele vai transferindo a unção e as pessoas vão recebendo aquela unção por transferência, que é a imposição de mãos. E tem o ministério dado pelo Espírito Santo, que são os dons. E aí também tem o dom profético, e que na Bíblia fala que todos que quiserem peçam. Ou seja, então todos podem profetizar? Todos podem profetizar. Não é um dom exclusivo do profeta ministro. Todos podem profetizar, todos podem ter revelação, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo dá os dons a quem pede. Então todos podem pedir. E é curioso isso, porque eu conheci um casal, eu já contei essa história do profeta? Então acho que foi para outro grupo. Conheci um casal que o cara era um profeta daqueles assim ungidos do Morning Star, e ele tinha sonhos, ele tinha visões, ele era um cara assim antenado mesmo nesse dom. E uma certa ocasião ele estava encafifado com aquele texto bíblico que todos podem profetizar, e começou inclusive a dar curso sobre isso.
E aí ele começou, no meio do culto, ele teve uma visão. Aí ele pegou o caderninho dele e anotou a visão. Aí ele continuou adorando, teve uma segunda visão. Ele pegou o caderninho dele e anotou a segunda visão. E a mulher dele falava para ele que esse dom profético Deus deu para ele, que era para ele, que ela não tinha esse dom, que nunca teve esse dom, que esse dom era só para ele, que ele tinha que usar mesmo, porque foi dado por Deus para ele, e ela não tinha nada. Não, eu nunca tive uma visão, nunca tive um sonho, nunca tive uma revelação, isso tudo que você está falando não é para mim. Aí no meio do culto ele cutucou a mulher e falou assim, escuta, o que você está pensando? Ela falou, nada, não. Para um pouquinho, vê se vem algum pensamento na sua mente. Aí ela, tal coisa. Falou, então agora vê se vem outro pensamento, vê se tem um segundo assunto na sua mente. Tenta ver se você pensa em alguma coisa. Tal coisa. As duas coisas que ela falou, ele pegou o caderninho dele e falou assim, foram as duas visões que eu tive. Deus fala com você e você não ouve. Você tem que aprender a ouvir Deus. Você tem que aprender a prestar atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas emoções, naquilo que às vezes está ao seu redor e você não está dando atenção. Aí ela meio que, nossa, que coisa louca. Deus fala por sussurros, né? Muitas vezes para quem não tem visão e tudo mais. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente está trabalhando os ministérios, então a gente vê que alguns deles parecem que se repetem. Por exemplo, de profecia parece que tem o dom natural dado por Deus, que é um talento que a gente nasceu com ele, alguns nasceram com ele, aquilo que vem pela unção, pela imposição de mãos através de Jesus, e aquilo que você pede e recebe. Então, não é só o privilégio do talento. E o talento, a gente sabe que é algo que nós ganhamos de graça de Deus. Muitos de nós têm talentos. Você quer ver um teste de talento? Pega aqueles joguinhos de internet que agora é febre, né? Todo mundo tem no celular. E você praticamente gosta daqueles que você tem facilidade. Você odeia aqueles que você tem dificuldade. Então aí você percebe que você tem alguns talentos mais do que os outros. Porque aquele joguinho que você tem facilidade, você vai jogar mais. Você vai chegar no estágio 700, no estágio 800. Você vai avançar nele. Porque ele entra no seu interior como algo que você gosta, porque você tem uma certa facilidade, e ele também é gratificante porque você também está sempre entre os melhores. Agora, aquele que você vai mal, você já larga ele logo cedo, você nem quer continuar aquela série, porque aquilo lá é muito difícil. E tudo, né? Basicamente tudo. Eu lembro que eu tinha facilidade em matemática e tinha dificuldade em português. Ou seja, não sei se era um talento natural de Deus ou de raça, né? Porque todo turco é bom de matemática, mas eu tinha facilidade em matemática, mas português passava sempre raspando, passava sempre com dificuldade. Minha esposa já tem facilidade em português e dificuldade em matemática. E aí é bom porque a gente se completa e não acusa um ou outro, porque casal quando briga, eles são covardes. São muito covardes, porque eu pego o meu melhor talento e comparo com o pior talento dela, e é espizinho, né? Mas em vez de eu comparar os melhores talentos, não, porque aí fica muito igualitário. Então eu prefiro pegar o meu melhor com o pior dela, e aí pisar e sapatear em cima do outro. Isso é covardia, e isso é o que a gente faz quando quer ganhar uma discussão. E isso está errado. Então, quando você vai tratar de qualidades e defeitos, você pega a melhor qualidade com a melhor qualidade, o pior defeito com o pior defeito. Mas não pegar a melhor qualidade com o pior defeito do outro e fazer comparação. Aí é triste. É que nem eu pedi para ela fazer uma conta bem difícil de matemática e chamá-la de burra. Porque eu tenho essa facilidade. E o mesmo contrário, ela mandar eu fazer uma frase, análise sintática, né? Assim, de uma frase, e eu vou me atrapalhar inteiro e ela vai me chamar de burro, porque eu não sei fazer aquela distribuição do sujeito, verbo, pretérito perfeito, adjetivo, advérbio. Nossa, isso aí para mim é loucura.
Eu não sei aonde inventaram essas coisas. Eu acho que tem que aprender a falar e acabou. Mas o que eu estou falando é que, naturalmente, nós temos facilidades e dificuldades. Isso são talentos, isso são coisas dadas por Deus. O conhecimento, o desenvolvimento, nos faz desenvolver coisas que nós não fomos naturalmente colocados para fazer. Por exemplo, o Pelé, ele é talentoso no futebol. O Zico, ele foi treinado para ser um bom jogador. Inclusive, ele tomou remédio para crescer. Ele foi produzido um bom jogador. Ele não nasceu para ser um craque, ele foi produzido um craque. Mesma coisa o Ayrton Senna e o Nelson Piquet. Um foi esforço, o outro foi natural. Um por esforço, o outro natural. O que eu estou dizendo com isso? Que nós temos talentos naturais e a gente pode conquistar coisas com esforço também. Tudo é possível que crê. Amém? E tem também as circunstâncias ministeriais que é por unção. Nós ungimos um diácono, nós ungimos um presbítero, nós ungimos. A igreja tem por mania, no Brasil e no mundo, dar o título de pastor para o líder. Mas a palavra pastor na Bíblia não é necessariamente o líder. O bom pastor, o grande pastor que é Jesus, ele é o líder. Nós somos ovelhas do seu pasto. E assim, a Igreja Católica, ela usa uma expressão que eu acho até melhor, que é pai. Porque a igreja é uma grande família. E a palavra pai para o líder, eu acho que ela encaixa melhor. É que, na verdade, em português, não sei porque não é pai, porque padre é espanhol. Deveria ser pai. Mas eu acho que é o termo mais adequado para o líder, porque dentro de uma estrutura familiar ele tem uma função de pai, ele tem uma função da família, como Jesus fala, como está Paulo fala, né, que o pai tem que ser aquele que dá vida pelas ovelhas, que ama incondicional, que é o exemplo de Jesus, a imagem de Jesus, que é a figura do marido, né, quando a Bíblia descreve o marido. Então, assim, mas por alguma forma isso foi instituído e a igreja evangélica ela tem sempre o pastor como líder, mas o título pastor líder não tem nada a ver com o ministério pastor. Isso é uma distorção que acabou acontecendo e é difícil você parar para explicar alguma coisa, mas é basicamente isso. Por exemplo, eu sou pastor na igreja, mas o Kelson, para mim, ele é bispo, porque ele é pastor de um pastor. Ele é o meu pastor. Então, para mim, ele é o meu pastor, mas para a igreja, talvez ele seja bispo, porque ele é um pastor de pastor. Não sei se vocês estão entendendo isso. Mas para o Zezinho, ele é ovelha. Ele não é nem bispo e nem pastor, ele é ovelha. Porque o Zezinho é autoridade sobre a vida dele. Então, assim, é interessante. Até uma vez a gente estava brincando, né, no cartãozinho de apresentação. Então, assim, não é pastor Welton, mas é o Welton pastor. Ou seja, eu sou o Welton. E para algumas pessoas eu sou pastor. Para outros eu sou irmão. Então, assim, e para outros eu sou ovelha. Então, eu não sou o pastor Welton, eu sou o Welton, que às vezes é pastor. O Kelson, ele é pastor Kelson, ele é bispo Kelson e ele também é ovelha. Então, é assim, o título, ele depende do relacionamento que você está fazendo. Por exemplo, o Kelson, ele tem a AMG, que é a Associação Ministerial Geral, onde várias igrejas congregam, e ele e o Zezinho são os bispos, eles são os pastores dos pastores. E aí sim eles são bispos. Então, isso tudo que eu falei do Pai, do Filho e do Espírito Santo mostra os dons da Trindade. Vamos tentar entrar aqui, ó. Começando por Efésios 4,16, alguém pode ler?
Thalita, consegue ler? Não fizeram a lição. Posso ler, pastor? Pode. Efésios 4,16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém, amém. Então, aquilo que eu falei da mão, né? Todo o corpo ajustado, bem ajustado. Ele consegue exercer os 5 ministérios, consegue segurar, enviar, mandar, fazer tudo para a glória de Deus, certo? Os dons da Trindade. Lembra que a Trindade é um assunto tão interessante que, através de Jesus, nós somos salvos. Através do Espírito Santo, a gente recebe dons, poder. E através do Pai, a gente tem a nossa identidade sedimentada. Ou seja, nós somos revestidos de amor. Então, a Trindade em nós faz-nos inteiro. Faz com que a gente possa ser íntegro, ser completo. A gente é salvo, ou seja, a gente nasce de novo. A gente vai ter que mudar o nosso DNA. A gente recebe os dons, a gente recebe o poder e habilidade, e a gente passa a ter uma identidade de filho do rei. E aí nós passamos a realmente não pertencer mais a esse mundo. Nós não somos mais desse mundo, passamos a ser do reino dos céus. Aí nós vamos ser embaixadores do reino de Deus na terra. Então, essa influência da Trindade sobre nós traz uma inteireza, traz de volta uma integridade, traz de volta uma totalidade do meu ser. Eu consigo trazer um equilíbrio de todas as áreas da minha vida. Talvez a gente ainda fale nisso aqui, sobre a influência masculina e feminina na sociedade, como o ser humano, quando criado por Deus, ele é criado inteiro. Ele tem que ter todas essas duas áreas inteiras. Se a gente olhar Jesus e Paulo, nós vamos ver que eles são inteiros. A gente sabe que a gente se completa no casamento, mas, por exemplo, o homem é razão e a mulher é emoção, mas o homem tem que desenvolver a emoção e a mulher tem que desenvolver a razão. Então, são coisas que se completam, mas também que elas têm que ser desenvolvidas, para que a gente fique inteiro. E essa inteireza vem junto com a nossa identidade de filho. Amém? No grego, aqui nos dons da Trindade, no grego, caris descreve a graça de Deus, onde derivam as palavras dom, presente, dádiva e o nome carisma. Pessoa carisma, pessoa carismática, ela é presente, né? Dádiva. Então, o pecador é perdoado quando recebe a graça do Pai. E aí eu falei da salvação, né? Para nascer de novo. Então ele recebe essa graça. O crente é batizado pelo Espírito Santo e o corpo recebe os dons. De novo a Trindade operando. O Pai trazendo o perdão, o batismo trazendo os dons do Espírito Santo, e Jesus trazendo a comunhão, a unidade do corpo. Todo o corpo operando de maneira única, né? E eu falei de carisma, né, de caris, né? Mas caris a carisma é um dos dons do Espírito Santo, tá? Para a edificação da vida de outra pessoa. E aqui é o que eu falei logo no começo, que os dons ministeriais são concedidos por Cristo, mas reconhecidos pelos homens, que então se submetem à autoridade espiritual destes ministérios. Os ministros ordenam posição de autoridade delegada. Na Bíblia os nomes são os mais diversos possíveis, mas lembra que não são os 5 ministérios, são bispos, presbíteros, diáconos e obreiros. Esses são cargos, não são os ministérios. Bispo, diácono, obreiro, presbítero, ancião,
São cargos da igreja. Então, por exemplo, o administrador, ele é um presbítero. Na nossa igreja hoje, o administrador é o moacir. Ele é um presbítero na administração. Ah, mas o moacir é pastor. Não sei se ele é pastor. Eu acho que o moacir está mais... O dom do moacir. Estou pensando aqui no ministério do moacir. O moacir talvez seja mais para pastor mesmo. Ele cuida de vidas. O moacir é mais pastorzão mesmo. O Marcos Elias também é pastorzão. O Kelson é mais apóstolo. A Jardine é profeta, o Paulinho é profeta. O Vanderlei, eu acho que ele é evangelista. O Fábio é evangelista, talvez um pouco de profeta. Eu sou mestre. O Eugênio também é mestre. Então aí você tem os dons, mas não é porque nós somos pastores que nós temos esses dons. Todos vocês têm esses dons. Então os dons, aqui você vê na apostila, está o apóstolo, que fundamenta, né? E é interessante quando a gente fala de apóstolo como ministério, e a distorção que as igrejas fizeram desse ministério, né? O apóstolo fulano, e eu já vi um cara pregando, né? O apóstolo fulano, e o cara estava pregando sobre oferta, né? E aí ele mostra o sapato dele, bate no sapato dele, couro de jacaré, R$1.500. Eu falei, gente, esse cara não é apóstolo. Porque uma das características de um apóstolo, fundamental, é a simplicidade. Então, apesar de ser um curso que estava lá o apóstolo fulano, um cara, inclusive, admirado, seguido por muitos e tal, quando ele começou a falar isso, eu falei, não, ele pode ser um servo de Deus, ele pode ser alguém que tem fé, ele pode ter ministérios e dons, mas apóstolo ele não é. Com essa postura, não é. Porque uma das características mais claras de você identificar um apóstolo é a simplicidade. É a humildade do apóstolo. Aí eu olho o Kelson, eu vejo no Kelson um apóstolo. Anteontem, eu assisti um vídeo que é um comentário da vida de Billy Graham. Billy Graham viveu 100 anos. O ministério dele pregou para milhões e milhões, ele encheu estádios a vida toda. Ele pregou nos quase todos os países do mundo. Ele foi na Rússia quando existia a Guerra Fria. Ele enfrentou desafios dos mais inimagináveis. Nunca fez um milagre. Mas aí você olha o coração do cara, o discurso do cara, sempre foi o mesmo. Ele estava já com quase 100 anos, ele pregava a salvação. Ele morou na mesma casa a vida toda. Então assim, você fala, nossa, esse cara é um exemplo. Ele foi chamado e orou na Casa Branca com quase todos os presidentes. Quase todos. Foi honrado e admirado. Aí você vê a humildade do cara, a simplicidade do cara. Ele pregava para estádios com quase 100 mil pessoas, mas do mesmo jeito ele parava nas ruas de Cabul para orar por uma pessoa. Ele parava, ele vai na cadeia, ele se ajoelha no chão, na frente da grade, fica falando da salvação, perde lá 15 minutos com um presidiário. Porque a mensagem dele foi a mesma, do começo ao fim, ele não mudou. Isso é uma característica, lógico que ele é um evangelista nato, mas o apóstolo tem que ser mais do que isso, né? Tem que ser simples sempre, sempre. E uma das figuras mais típicas do apóstolo é o missionário. O missionário é um cara simples. O missionário ele vai com uma mala pequena, porque ele tem que estar em trânsito, ele não pode ter muita coisa. Então ele agora é moda, né? Ele é minimalista, né? Ele tem uma maneira de carregar uma mala pequena e pegar voo e ficar em hotel, ou seja lá o que ele precisar.
mas ele consegue administrar uma vida relativamente simples com o que ele tem. E ele viaja para onde for, e fica no lugar que for, porque ele tem um coração simples. E o missionário é um apóstolo. Tá? E uma das coisas que o apóstolo e o profeta têm, e aí esses dois ministérios têm muito disso, é a visão, é a comunhão vertical. Eu diria que esses dois ministérios, eles estão diretamente ligados a uma relação direta com Deus. Porque eles recebem visão, eles recebem direção, eles recebem orientação, e aí eles enviam e trazem isso para a igreja, como na época do tabernáculo, que o sumo sacerdote entrava, recebia as ordens de Deus e levava ao povo. Já o evangelista, o pastor e o mestre, eles trabalham com as ovelhas, com a congregação, eles trabalham com o discipulado, com a orientação, com o socorro das vidas. E não mais, e não essa questão de receber do alto. Por isso que eu sempre falo que às vezes eu como tenho um ministério de mestre, eu procuro e oro a Deus, como a Bíblia diz que todos podem, o dom de profecia, porque apesar de eu falar com as pessoas, eu quero uma palavra rema, eu quero uma palavra revelada, eu quero algo do alto para poder trazer mais revelação do ensino. Porque o ensino pelo ensino, quer queira, quer não queira, é um pouco chato, né? E se você for ver essa nova geração, o Júnior que tem que trabalhar com ela, eles estão muito mal criados. A escola pública, por exemplo, é natural um aluno dormir no meio da aula. E isso ninguém não pode nem ser repreendido, não pode nem ser tocado, tem que ser respeitado. E ele traz isso para a igreja, ele dorme no meio da aula. E a gente, como mestre, quer cutucar a fera, pô, meu, vai para sua casa, aqui não, né? Mas, assim, ele vem com aquela cultura. E a gente tem que aprender a administrar isso. Então, o que eu peço a Deus é poder trazer um pouco mais de despertamento para eles, um pouco mais de foco, né? Um pouco mais de revelação, para que isso não fique tão enfadonho e eles possam interagir mais profundamente. O profeta, aqui está aquele que proclama, aquele que traz uma direção para a igreja, que eu falei do dedo indicador, né? Não sei se o William estava na aula, eu falei que o apóstolo, os 5 ministérios, como se fosse a mão, o apóstolo toca nos 5 dedos, ou nos 4 ministérios, o profeta é o que dá a direção, é o indicador, ele também dá a estratégia, ele também dá a revelação, porque você vê muito eles agindo nas guerras, né? Então, qual é a estratégia, qual é a defesa? E aí vem a revelação, olha, se eu tenho uma revelação que o inimigo vai vir por aqui, fica mais fácil eu combater, né? Agora, se eu não sei de onde ele vem, fica mais difícil. Então, o profeta, ele entra muito nessa hora. Profetas são um problema para a igreja. São muito importantes, mas também são um problema. Porque, de alguma forma, o profeta ouve Deus. E a gente sabe que todos nós podemos ouvir Deus, até porque a gente trabalha muito essa questão do sozo e tal, de a gente aprender a ouvir a Trindade. Mas por ele ouvir Deus, ele acaba não se submetendo à autoridade. Porque se Deus me falou, quem é você para me dizer que eu não vou? Se Deus me disse, quem você pensa que é para querer controlar minha vida? Só que essa mesma independência e essa mesma insubmissão dele é o que derruba ele. Então, assim, a gente brinca muito, né? Porque tem profecia e tem profetada. E tem muito profeta que começa a fazer profetada. Eu conheci um profeta que eu achei fantástico. Eu acho até que é um homem de Deus, eu admiro ele. E a gente começou a ter muito relacionamento e ele profetizava muito. E num dia a gente foi numa festa, era uma festa de fim de ano, e éramos uns 10 pessoas, e ele confessa um pecado e pede perdão, de um jeito que eu falei, nossa, esse cara é profeta de Deus mesmo. Ele falou assim, que no começo do dom, Deus falava com ele, e ele falava o que Deus falava, e aquilo acontecia. No caminhar
da vida dele, em vez de ele seguir o que Deus falava, como se Deus estivesse à frente, ele estivesse atrás. Ele chegou a um ponto de começar a andar do lado de Deus. Já quase que falar junto com Deus o que deve acontecer. Quase que não tanto ouvindo Deus, mas deixando seus impulsos falar mais alto. E ele disse que chegou no momento que ele já não ouvia mais Deus, que ele falava e orava para que Deus cumprisse aquilo que ele falou. Ou seja, ele começou andando atrás de Deus, chegou uma hora que ele estava do lado de Deus e chegou um momento que ele estava andando sozinho. E aí ele confessa que ele sentiu que isso aconteceu na vida dele. E que ele queria voltar à posição original. Que ele queria voltar a ouvir Deus e só falar o que Deus falava. E foi muito interessante, porque eu nunca tinha visto um profeta fazer isso. Chorar e se arrepender. E eu falei, nossa, isso acontece mesmo. Porque não é só você trazer uma profecia ou uma revelação. Mas é assim, a pessoa que recebeu uma profecia e ela se cumpriu, ela também erra. Porque ela passa a idolatrar aquela pessoa. Se eu chegar, por exemplo, para o William hoje e falar assim, William, amanhã você vai estar assinando um contrato que vai resolver todos os seus problemas financeiros. E amanhã ele assina um contrato. Ele fala, nossa, o Elton liberou essa bênção. Não foi Deus. Estava travado e tal. Ele já vai olhar para mim de forma diferente. Ele vai acabar o culto, ele vai chegar para mim e falar assim, ora por mim, já com segundas intenções. Porque a primeira deu certo, cara, você deu mais uma. E a gente vê, eu já vi algumas igrejas que tem a profetisa ou profeta, fulano e tal, e acaba o culto, aquela fila de gente para receber uma profecia. E essa igreja, a pastora líder da igreja era uma profetisa, e eu falei assim, inclusive teve alguns membros que saíram, eu falei assim, gozado, todo domingo você vai lá receber uma palavra profética, e no domingo seguinte você volta lá para receber de novo, mesmo não tendo cumprido aquela anterior, e volta, e volta, e volta. Bom, moral da história, 6 meses depois voltou para a nossa igreja. Por quê? Porque não existe isso. Você não pode viver de profecia, você tem que viver a vida. A profecia tem que ser uma graça de Deus em um determinado momento da sua vida, uma confirmação de alguma coisa que Deus já te falou, ou uma direção no momento de dúvida que traz uma confirmação. Agora, todo domingo você querer ouvir uma palavra de bênção e ficar esperando você ganhar na loteria, chega uma hora que cai a ficha. E o que aconteceu? Essa família chegou uma hora e voltou. Porque perceberam que eu não posso nem fazer juízo se eram profetadas ou profecias, mas a coisa não funciona assim. Não é assim que se processa. Então, quando se fala de profeta, as igrejas em geral têm muito problema com os profetas. Eles têm uma tendência a serem idolatrados. A natureza humana gosta disso, por mais que eles neguem, eles também gostam desse afago, dessa admiração, desse olhar de idolatria que as pessoas exercem, e nós exercemos esse olhar erradamente para algumas pessoas, como se eles fossem deuses, pessoas que não erram, e a gente passa a idolatrar essas pessoas que também é um erro. Então essa somatória de erros faz com que muitos deles não façam um princípio que é básico, se submeter a uma autoridade. A gente já recebeu alguns profetas. A primeira pergunta que a gente faz quando aparece um profeta na igreja, ou alguém traz, quem é seu pastor? E muitos não conseguem responder essa pergunta. Porque começaram a alçar voos próprios, começaram a ter uma vida independente. E o primeiro sinal do declínio é uma vida independente, sem cobertura. Que é um princípio básico. Você tirou o guarda-chuva, você está sujeito a raios e trovões. Você perdeu a proteção. Então, o profeta, ele existe, e a gente também toma muito cuidado, e eu vivo falando isso para o Kelson, porque às vezes uma experiência negativa com um profeta que faz algumas profetadas, em vez de você expurgar aquilo, você acaba rejeitando todo o ministério.
E aí, quando vem um profeta, você já não quer. Não, tem profeta de Deus e tem profeta que às vezes não estão mais no caminho de Deus. Então, nós não podemos fechar a porta da manifestação do sobrenatural por causa de um ou outro que errou. Nós temos que estar aberto para receber e, se houver erro, corrigir o erro. Mas não fechar para que não haja mais. Nós temos que estar sempre aberto para receber, porque às vezes vem de Deus mesmo e às vezes é para a igreja. Então, temos que continuar recebendo, continuar com as cautelas necessárias. Uma delas é essa: quem é seu pastor? Ah, fulano, então tá bom. Então você está debaixo de cobertura, pode vir e abençoar. Porque tem casos, gente, tem casos hilários. Algumas igrejas recebem todo mundo. E teve um caso de um profeta que ele começou a profetizar e ele viu uma mulher na plateia chorando, e quando a pessoa está chorando é aquela mais sensível, que está movida pelo Espírito. E aí ele olha e fala assim: irmã, o Senhor tem ouvido o seu clamor de madrugada, e ele está dizendo que vai converter essa pessoa dentro da sua casa que você tem clamado. Aí o pastor olhou assim, assustado, porque era a esposa dele que estava chorando. E a única pessoa que não era convertida na casa dele era o cachorro. Aí ele falou: será que vai converter o cachorro? E eu não sabia que minha mulher chorava pela conversão do meu cachorro. Mas aí ele acabou até interrompendo o cara, porque ele percebeu que foi para uma seara errada. Teve um outro caso que eu estava presente, e aí você percebe algumas coisas assim, que o pastor mostrou um irmão e falou assim: aquela revista na terceira gaveta da porta direita do teu armário, aquela revista pornográfica, vai ter que ser removida da sua vida. Eu olhei aquilo e falei: meu Deus, esse cara não é de Deus, esse cara é do diabo, porque o diabo também sabe disso. Porque Deus é amor. Deus não vai expor uma pessoa desse jeito na frente de toda a congregação. Deus não vai trazer a público uma vergonha dessa forma. Um profeta com uma revelação dessa, ele não vai falar de púlpito, ele vai, depois que ele sair do púlpito, ele vai abraçar esse irmão num canto. Ele vai falar: olha, irmão, eu tive uma visão assim, 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 você está lutando contra isso? Eu quero orar com você, eu quero te ajudar a vencer essa batalha, cara. Mas só com o cara, com mais ninguém. Então, assim, quando o cara pega o microfone e aí a pessoa chora porque ela acha que é Deus falando, e aí a igreja fica: não, cuidado. Deus não faz isso, não. Deus é amor. Deus é misericórdia. O propósito de Deus não é humilhar ninguém, é levantar as pessoas, é curar as pessoas, é salvar as pessoas. Então, isso que foi feito está errado. E depois que aconteceu esse evento, eu chamei o pastor, falei: pastor, está errado. Ele falou: eu também me senti desconfortável. Eu falei: então você não convida mais esse cara para vir aqui. Porque essas coisas são revelações sobrenaturais, sem dúvida alguma. Mas o diabo também sabe disso. E a forma que foi falado não foi uma forma de amor, não foi o mover do Espírito Santo, não foi a misericórdia de Deus. A forma que foi falado é a autoexaltação. Eu tenho o poder. Através, inclusive, da humilhação de pessoas. Não funciona assim. Deu para entender? Se você tem o dom profético, cuidado, hein? Cuidado. Se submete à autoridade, fica debaixo de autoridade, aceita a correção e ame incondicional, procura agir no amor. Evangelista, gente. O evangelista, nós temos uma carência na nossa igreja de evangelistas. O evangelista é a pessoa que, aonde ela estiver, ela fala de Jesus. Aonde ela vai, ela fala de Jesus. É um apaixonado por Jesus. Eu já tive algumas ovelhas que são evangelistas e, às vezes, com profissões assim, uma é promotora de evento, outra é cabeleireira, e a pessoa fala de Jesus para todo mundo, e é aquelas pessoas que trazem gente para a igreja, porque é um evangelista, tá nela isso, tá dentro dela isso, tá?
E aí não adianta só ser evangelista. Eu lembro que falavam muito do Billy Graham. Teve 1.000 conversões, 2.000 conversões. Aí depois de alguns anos você ia ver dos 2.000 conversões, quantos de fato estavam enraizados numa igreja, você tinha um percentual baixíssimo. Então tinha muita gente, muito público, mas pouco resultado. Então assim, aí entra a figura do pastor. Não basta apresentar a salvação, não basta levar para Jesus, tem que cuidar, tem que orientar, tem que tratar, tem que curar as feridas, tem que tirar o carrapicho, tem que cortar a lã que fica pesada, tem que trazer o colo. Porque se você não faz isso, a ovelha se perde. Eu lembro uma vez que a gente fez um trabalho evangelístico numa cidade e convidamos várias igrejas. E aí teve lá, acho que umas 200 ou 300 salvações. Aí a gente chamou os pastores da igreja para cuidar dessas vidas. E teve pastor que falou coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Como assim? Você quer trazer problema para a minha igreja? Você quer me jogar aqui 20 pessoas para eu cuidar? É para isso que você veio aqui para essa cidade? Assim, ele não quer membros na igreja dele, novos, que vai ter que cuidar, tratar, tirar o carrapicho, dar o livro de fundamentos, ensinar. Então, para ele era trabalho, era mais trabalho do que ele já tinha. Então, para aquela denominação, eu estava fazendo uma coisa ruim. Coisa louca isso, né? Mas você ouve isso. Você ouve isso. Quem você pensa que é? Agora você quer mandar um monte de gente lá? E eu falei, peraí, que mundo que eu tô, né? A gente está doido para encher todos os lugares e tal, e aí quando você faz um trabalho que você oferece para as pessoas isso, elas, não, você está me dando trabalho. Porque dá trabalho. Cuidar de vidas dá trabalho. Por isso que tem os dons, o dom de evangelismo e tem o dom de pastor. O dom de pastor tem que andar junto com o evangelista. O evangelista que não leva um pastor consigo vai perder as vidas. Porque elas precisam ser tratadas, precisam ser podadas, precisam ser cuidadas. Tá? E por último, o mestre, que é o que ajuda, inclusive, o pastor no preparo, no ensino, na orientação, na sedimentação, no fundamento, né? A palavra fundamento, que é a estrutura que vai trazer àquela vida uma cobertura, uma sustentação. Assim, usando as figuras aqui, dos dois primeiros é a direção de Deus, a orientação de Deus, e os três seguintes, né? Que o evangelista seria como se prepara a terra, o pastor como o que joga a semente, e o mestre aquele que estrutura o pilar, para que a edificação da igreja aconteça. Tá? Então, de alguma forma, esses três atuam também nesse crescimento da igreja local. Aí o aperfeiçoamento, que aí já é o conhecimento da palavra, a gente vai passar rápido nisso aqui, a maturidade pessoal, você não quero mais que sejam bebezinhos, no começo, quando a pessoa chega na igreja, a gente dá leite, depois chega uma hora que tem que começar a dar pasta, e um dia vai ter que comer carne. Tem que crescer, não pode ficar leitinho a vida toda. Que nem nós estamos vivendo hoje uma geração de adolescentes de 40 anos, né? As pessoas não casam, moram com o papai, com a mamãe, não saem de casa e não trabalham. A geração nem, né? Nem trabalha, nem estuda. Então, essa geração é muito ruim. Não cresce. Então, a igreja tem que fazer vidas crescerem, vidas amadurecerem, terem maturidade pessoal, tá? E à medida que a pessoa cresce, você também as capacita para ministérios dentro da igreja. Você lembra que tem dom natural, que você nasceu com ele, tem dom que você desenvolve e tem o dom pela imposição de mãos, que a igreja unge e te coloca como sacerdote naquela área. Nós temos na nossa igreja inúmeros ministérios, inúmeras pessoas trabalhando, e vira e mexe, você vê lá que está ungindo diáconos, ou está ungindo um pastor. Então, isso é um processo de unção pela imposição de mãos, que é uma unção dada desde Jesus para o início da igreja.
E a preparação ministerial. Nós temos vários outros cursos dentro da igreja, tem os odres novos, 1 e 2, tem um que chama ILE, que é um curso para formação de líderes. Faz tempo que a gente não faz, acho que faz uns 2, 3 anos. É um curso muito bom, inclusive que a Mara coordena. Então, esse curso são a preparação para as pessoas exercerem o ministério. Nós hoje temos como regra básica, quase todos os ministérios da igreja, a pessoa passar pelo curso de batismo, ser batizado, e depois pelo curso de fundamentos e também pelos odres. E aí a pessoa está preparada para trabalhar, e trabalho não falta. Não adianta você falar assim, não quero nada, mas se Deus chamar, meu amigo, arregaça as mangas e vai trabalhar. O Samuel está aqui no ministério árduo, que é um ministério bem difícil, esse de gravar os cursos, e depois ele perde 4, 5 horas para poder editar cada aula dessa. O Bruno também faz isso com os cultos, né? Com as pregações e todas as edições, isso tudo dá muito trabalho, requer muito tempo. E se não fizer isso por amor, é muito difícil, porque dá muito trabalho. E mesmo sendo remunerado, nunca é remunerado de acordo. É uma remuneração simbólica, então tem que pôr amor mesmo. É que nem o projeto da igreja. Você cobrou o projeto da igreja? Eu cobrei a hora máquina das pessoas que me ajudaram. Pelo menos cobri o custo dos funcionários. E mesmo assim, eu acabei pegando um daqueles parcelamentos lá e estou quase que devolvendo tudo que recebeu para a obra da igreja. Por quê? Porque é por amor, não é por obrigação, é porque você tem prazer em estar participando daquilo, tem prazer em poder usar um talento que Deus te deu para poder contribuir. Então, já que Deus me deu esse talento, eu posso servir a Ele, eu posso dizimar com o meu trabalho, dizimar com o meu tempo. E às vezes, por Deus, isso tem um valor tão bom quanto o financeiro. E às vezes a gente só acha que tem que dizimar dando 10% do salário. Não, você pode dizimar com o seu tempo. Eu dou aula de inglês na Vila Olímpia. É o dízimo do meu tempo. E assim, e é um trabalho que eu não vejo muito fruto. Porque tem, assim, 1 ou 2 alunos que talvez vai ter fruto. Mas a maioria não sabe nem o que é verbo e o que é sujeito. Tem gente lá que não sabe nem uma frase assim que a gente até brinca, the book is on the table, né? Todo mundo sabe o que é the book is on the table, mas lá não. Lá tem gente que não sabe. Mas eles vão lá para ouvir o ensino, para sentir que estão sendo produtivos, e eu também pego no meio da aula e trago uma pregaçãozinha de 10 minutos. E aí você pede para uma pessoa lá, ela é esforçada, não falta uma aula, para ler um texto, e aí tem assim, o início de tudo, né? O I am. Aí você fala, lê isso aqui, ela fala, Ian. Eu como? Ian. O I é o I, e o am é AM. Então ela lê Ian. Assim, eu demorei até para entender o que ela estava lendo. Eu falei, não, I am. Só que assim, você tem que não só dar uma aula, mas você tem que amar ela e repetir, e explicar, e reexplicar. Mas pode atrasar o outro, não tem problema, o outro vai sedimentar melhor ainda. E aí você percebe que eles estão lá muito mais pela atenção e pelo amor que você está dando do que pela aula efetiva. E aí essa aula ganhou um outro significado para mim. Apesar de eu não ver muito fruto, mas eu vi a graça de Deus. Então percebe como é doido isso? Isso é ministério. Como eu tenho ministério de mestre, até para dar aula de inglês eu dou bem. Acho que talvez até o dia de aula de português, quem sabe? Assim, eu estou rindo, mas parece uma piada, mas é verdade. Tá? Então, você é preparado para o ministério e o corpo, né? Então, você tem que fluir no corpo. A igreja precisa de um professor de inglês? Precisa. Eu tenho tempo? Não, mas eu posso dar um jeito. Porque eu estou num corpo, eu faço parte desse corpo. Eu tenho que me inserir nesse corpo.
E aí você tem uma lista aqui enorme de dons e talentos, e separado por apostólico, profético, evangelístico, ensino, mestre e pastoral. E depois, possíveis áreas de ação e referências bíblicas. O que é importante você descobrir é o seu lugar no corpo. A nossa vida, ela fica bem melhor à medida que a gente começa a se conhecer. Por exemplo, meu filho vai fazer vestibular. Eu contratei uma psicóloga que vai fazer umas 10, 12 sessões para descobrir o talento dele. Para descobrir a área que ele tem a paixão, que ele possa fazer o vestibular, porque a maior dúvida do adolescente na hora de fazer um vestibular é o que ele vai fazer. E assim, existem testes, existem milhões de ferramentas que podem dar uma direção mais próxima daquilo que já é seu talento, daquilo que você vai ter uma identidade. Então, isso ajuda a errar menos. Não que não vai errar, mas pelo menos erra-se menos. A gente comentou sobre isso na terceira aula, sobre os temperamentos. Existe, a minha mulher ministra sobre isso, inclusive ela está sendo certificada agora como conselheira num curso dado por um americano, que trabalha um teste enorme sobre temperamentos, faz umas 100 perguntas, e vai detectando o temperamento das pessoas. E você vai se conhecer com os temperamentos que você tem. E ela trabalha 3 áreas da atuação, que é muito interessante. Então você começa a descobrir os seus temperamentos, e é mais interessante ainda, às vezes dos seus filhos, porque a gente não sabe como educar filho, porque cada um tem um temperamento. E de cônjuge também, marido e mulher, às vezes conhecer o temperamento do outro é muito importante, porque aí você aprende a lidar. Uma pessoa hiperativa, ela não suporta um fleumático, que é um colérico, né, hiperativo. E o fleumático é o zen, é o hiperativo é o que quer fazer tudo. Agora, imagina um casal, que um é hiperativo e o outro é fleumático. Eles têm que aprender a lidar com essa coisa. O hiperativo, se a lâmpada queimou, ele já está trocando. O fleumático, amanhã eu vejo. Mas a hora que você entende que isso é temperamento, não é que a pessoa é ruim ou é boa. Você começa a viver melhor com você mesmo e com os outros. A gente falou das linguagens do amor, as 5 linguagens do amor, conhecer a linguagem do amor do outro. Cada um tem a sua linguagem do amor. Então, assim, existem N testes hoje para trazer esclarecimentos sobre as nossas atuações. Do ministério, a nossa igreja tem um teste que chama HALTS. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é só marcar uma hora com o Marcos Elias, ou com o Bispo Kelson, ou com o Eugênio, e ele te dá o teste. São mais de 150 perguntas, que você vai pontuando de 0 a 5, aquela coisa de gosta, não gosta, mais ou menos gosta, e no final ele vai ser compilado e vai sair lá o seu talento. Se você tem um talento para apóstolo, para evangelista, para mestre, para profeta, é um teste bem legal, um teste que chama HALTS, é HOUTS. É para você descobrir o seu lugar no corpo. Então, nós temos esse teste, era um curso que era dado pelo pastor Márcio, e no final do curso fazia esse teste, mas só o teste que é legal. Faz o teste, descobre seu talento, se você é evangelista, se você é mestre, se você é apóstolo, que também vai te ajudar a te conhecer melhor e te encaixar no melhor lugar do corpo. Isso é muito, muito legal. Conhecer seu temperamento, conhecer sua linguagem de amor, conhecer as suas aptidões, ou profissões, ou aquelas coisas que você gosta efetivamente, e conhecer o seu ministério é muito legal. Eu escrevi um livro que chama 7 Montes, que são 7 áreas de influência na sociedade. E as pessoas também têm que descobrir qual é a sua área. Tem a educação, tem as artes, tem o mundo empresarial, o mundo político, a religião, a família. Então, quando a pessoa descobre qual é a área dela, também fica mais fácil ela direcionar o foco dela.
o propósito dela. Infelizmente, às vezes a gente é confuso. Eu mesmo, no meu 7 montes, eu sempre fico em dúvida de 2 ou 3 montes. Porque eu vivo uma vida muito ativa. Eu sou empresário, profissional liberal e sou pastor. Então, eu estou na igreja, mas eu estou no mundo dos negócios. Então, assim, as duas coisas me atraem. As duas coisas são paixões da minha vida. E aí, quando eu tenho que escolher uma delas, eu fico ali meio dividido. Mas nada impede de a gente tentar, assim, pelo menos você descarta algumas que você não tem aptidão. Você não tem... Lógico que tem algumas que têm correlação. Por exemplo, temperamentos, eles estão muito ligados a profissões. O colérico, ele gera muito líder. O sanguíneo, não, o melancólico. Melancólico são os artistas, são os músicos, as pessoas que têm o dom da arte. Eu até brinco às vezes com o Eugênio, né, porque eu sou arquiteto, um pouco de artista, e ele é músico, né? Eu falo, eu e o Eugênio, que somos mais melancólicos, né? Somos pessoas mais sensíveis. A gente tem uma tendência à depressão mais forte, então a gente tem que estar mais vigilante. Então, assim, às vezes algumas conversas eu chamo ele junto para não ficar culpado sozinho. Ele dá uma risadinha assim, mas ele concorda. Então, assim, é legal a gente se conhecer, é legal a gente saber quem a gente é. E conhecer principalmente aqueles que andam com a gente. Porque quando a gente conhece, também fica mais fácil. Nós tivemos uma fase na nossa vida, há um tempo atrás, que a gente começou a ter muito problema de relacionamento dentro de casa, em família. Eu, a Silvia e meus 2 filhos, que estavam morando com a gente. Aí a gente foi fazer um curso de temperamentos para que a gente pudesse se entender melhor. E foi muito legal, porque às vezes a gente descobre como cada um pensa, como cada um reage, como cada um espera do outro. E você começa a entender a cabeça do outro e não a sua, né? Porque a gente acha que todo mundo tem que pensar igual a gente, né? E não é assim que funciona. Que nem o cara se estressa porque ele não consegue delegar. Por que ele não consegue delegar? Porque ele acha que ele faz tudo bem feito e ninguém faz nada bem feito. Ele sobrecarrega, não vai dar conta, nunca. Nunca vai dar conta. E todo mundo que fizer não vai fazer como ele acha que deveria ser feito. Então vai ficar infeliz, porque o serviço não vai estar do jeito que ele queria, vai ficar estressado, porque se ele tiver que fazer tudo, não vai dar conta. Está errado. Baixa a bola, muda o foco. Não precisa tanto preciosismo, diminui a preciosidade, aceita. Eu lembro que uma ocasião, minha filha mais velha tinha 14 anos, e ela estava de férias, eu falei, essas férias você vai trabalhar comigo no escritório. E eu chamei minha secretária e falei assim, você vai mandar ela nos lugares mais chatos do mundo. Vai mandar ela pegar uma certidão na Receita Federal. Tem que pegar 2 ônibus. Ela vai chegar lá, vai faltar documento, como sempre vai faltar documento. Ela vai voltar revoltada. Vai ter que ir no dia seguinte. E não sei se vai levar 2 dias, uma semana, ou o mês todo para ela pegar essa certidão. Mas eu quero que ela vá. Eu quero que ela aprenda. Eu quero que ela sinta na carne a dificuldade. E mesmo que fique revoltada, mesmo que fique brava, mesmo que ache um absurdo, que estão pedindo, imagina, pediram não sei o quê, imagina, não entregaram porque faltou não sei o quê. Eu falei, é bom para ela aprender que o mundo empresarial, o mundo normal não funciona nesse mar de rosas. E foi muito legal, porque quando ela entrou na faculdade, ela estava no primeiro ano de faculdade, ela arrumou um estágio. E tinha uma menina no quinto ano, que não sabia nem tirar um xerox. E ela no primeiro ano tinha muito mais iniciativa do que a menina que estava se formando. Porque ela ralou e aprendeu um pouco de mundo. Então, assim, às vezes a gente quer tanto proteger nossos filhos, né? Aquela coisa do guarda-chuva, que coloca a árvorezinha debaixo da copa, ela não cresce. Ela tem que tomar sol, ela tem que ralar, ela tem que ser queimadinha um pouco. Então, enquanto a gente fica protegendo demais, a gente deixa os filhos mirrados. Quando você deixa eles sofrerem um pouco, e nesse caso é um sofrimento controlado,
tem problema. Eu estou pagando o ônibus, eu estou pagando o tempo dela, mas é para aprender. Então, é um tempo de ralo controlado. Eu acho que vale a pena. E desenvolve. Mas por que eu estou falando tudo isso? Por causa do autoconhecimento. Nós estamos falando de 5 ministérios. É importante você encaixar os 5 ministérios. No livro que eu falo dos 7 montes, eu pego os 5 ministérios e pego mais 2 para dar os 7. Então, eu também trabalho o ministério sacerdotal, tá? E o ministério de rei. Porque a Bíblia também diz que nós somos reis e sacerdotes. Então, nos 7 montes, o ministério sacerdotal é o ministério da igreja, e o ministério de rei é o ministério empresarial, que é o que tem uma certa projeção e um certo poder. Agora não lembro se é o ministerial ou é o político, mas eu faço uma comparação dos 5 ministérios mais esses 2 com as 7 áreas de influência na sociedade, que é muito interessante também. Amém? Alguma dúvida, gente? Não tem dúvida? Quando vocês não têm dúvida, eu não sei se vocês não entenderam nada ou vocês entenderam tudo. Mas tá bom, vamos continuar. Entendemos tudo, sim. Então vamos orar? Essa lição ela é muito importante. Eu queria que depois vocês lessem aqui os 30 ações que você pode agir na igreja, desde a portaria até caridade, hospitalidade. Tem muitos dons para serem exercidos, tem muitas oportunidades de trabalhar na igreja. E assim, por exemplo, nós temos um cara na igreja que ele tem o dom da hospitalidade. Ele é o bem-vindo, é o Oswaldo. O Oswaldo, a visita chega, ele abraça a visita, ele recebe a visita, ele introduz a visita, ele apresenta pessoas do meio empresarial da pessoa, do meio profissional da pessoa. Ele tem esse dom, esse carisma de boas-vindas. E nós precisamos de mais pessoas, mais Oswaldos na igreja. Então, às vezes, a pessoa tem o dom e está lá fechado, está lá parado, né? E a gente precisa da geração do William, assim, uns 2, 3 Oswaldos. Para tá. Eu, por exemplo, eu tenho o dom de mestre, mas eu sou péssimo pastor. Péssimo, porque, assim, eu passo mal no hospital. Eu já fui visitar e orar por doentes, caiu a pressão, eu quase desmaiei. E eu comecei a orar para que eu não desmaiasse, para que eu pudesse ungir a pessoa, eu pudesse orar pela pessoa. Porque eu vi a cena, a pessoa estava com metade do cérebro afundado. Aí quando eu vi aquela pessoa na maca, eu comecei a passar mal. Eu sentei na cama, eu falei, meu Deus, eu vou desmaiar. E eu não podia transparecer isso para a pessoa, mas você começa a suar frio. É um negócio horrível. E eu fui lá para orar por ela, para abençoar. Então, assim, eu não tenho chamado pastoral. Não tenho. Tem que fazer quando não tem ninguém? Eu vou e faço. Quantas vezes o Kelson me liga para fazer um enterro? Eu vou e faço. Ir no hospital? Eu vou no hospital. Cuidar de vidas, libertação. Não é minha praia, mas eu faço. Esse é dom de pastor mesmo, esse é cara que põe no colo, tira o carrapicho. O pastor Marcos Elias, ele fala um negócio, fala, Marcos, é você, porque eu não falo isso para mim. Se você precisar ligar às 2 da manhã, eu vou. Eu falei, eu não vou. Eu vou entregar na mão de Deus. Mas o Marcão vai. O Marcos Aurélio também vai. Ele levanta e ele põe a roupa e ele vai, ele socorre as pessoas. Ele tem esse dom, está nele, ele não consegue não ir. Ele não consegue falar, não, irmão, amanhã a gente conversa. Ele vai. Então, já estou avisando, não liga para mim, liga para o Marco. Mas assim, estou brincando, mas assim, tem coisas que a gente nasceu para fazer. Tem coisas que a gente pode ser treinado para fazer. E tem coisas que a gente faz por obrigação, porque não tem quem faça. Mas eu acredito que mesmo a gente quando faz por obrigação, Deus abençoa. Deus vai adiante e às vezes faz coisas que a gente nem espera. Porque nada é nosso, é por nós, né? Tudo é por Ele. Então, às vezes até Ele nos capacita a fazer. Às vezes até eu consigo ser pastor.
mesmo não tendo essa habilidade, mas Deus dá graça e às vezes as pessoas são tocadas e transformadas. Amém? Então dá uma lida em tudo isso aqui, tenta descobrir seu lugar no corpo. Se você tem dúvida, pede para fazer o HALTS na igreja, eles fazem um teste, aí o teste dá claramente qual é o seu chamado, qual é o seu ministério, e aí fica até mais fácil. Amém? Glória a Deus. Então eu não vou ler aqui as 30 possibilidades, depois você lê em casa, depois você ora a Deus, pede direção do Espírito Santo, para que ele possa clarear cada vez mais o seu chamado, o seu dom, o seu temperamento, a sua linguagem de amor, a sua preferência, o seu monte de atuação, que isso tudo possa cada vez mais... Porque quando a gente começa a descobrir o nosso lugar no corpo, a vida também fica mais fácil. As coisas que a gente faz não é tão pesada, não é tão sacrifício assim, não é tão... de novo, tem que dar aula. Não, ao contrário. Puxa, eu vou dar aula. Puxa, a agenda está cheia. Puxa, estou cheio de coisa para fazer. É prazeroso. Amém?